E então, chegamos ao final da nossa jornada por A Arte da Guerra. Mas, para fechar, o foco não vai ser em táticas ou estratégias. Vamos olhar para o homem por trás da lenda. Vamos mergulhar na história que, segundo os antigos, foi a que definiu a reputação dele de um jeito, bem, implacável e inesquecível. Pois é, este é o último vídeo da nossa jornada na arte da guerra. E nele falaremos da vida de Sun Tzu, segundo o comentarista Sima Chen. Essa história impressionante vem dele, um dos primeiros historiadores que registraram a vida do Sun Tzu. E não é só um relato sobre o general, não. É uma tentativa de revelar a própria essência da filosofia dele através de um evento, digamos, chocante, que mostra o peso real de tudo que ele ensinava. Tudo começa então com um verdadeiro confronto de vontades. De um lado, Sun Tzu, o mestre estrategista. Do outro, o Rei Wu, um líder poderoso, mas bastante cético, que precisava de uma prova de que as teorias do general funcionavam no mundo real. O Rei Wu tinha lido os 13 capítulos de Arte da Guerra e sim, ele ficou impressionado. Mas para ele existia um abismo entre a teoria e a prática. Ele achava as ideias lindas no papel, mas impossíveis no campo de batalha. Já o Sun Tzu, por outro lado, responde com uma confiança total. Ele afirma que não só praticou tudo o que escreveu, como ele pode treinar qualquer pessoa para executar suas ordens. E é aqui que o rei, talvez por puro tédio ou só para testar os limites do estrategista, leva o desafio ao extremo. Ele sugere, com um tom de ironia, que se o Sun Tzu pode treinar qualquer um, então ele deveria ser capaz de transformar até mesmo as mulheres da corte em guerreiras. Sun Tzu, sem hesitar nem por um segundo, aceita o desafio. E o rei, achando aquilo tudo muito divertido, fornece a ele o exército mais improvável que se poderia imaginar. 180. Esse era o número. Essa era a tropa designada para Sun Tzu, as 180 concubinas do rei. Pessoas que, provavelmente, nunca tinham se curado uma arma na vida e agora estavam sob o comando do maior general da época. A primeira atitude do Sun Tzu é puramente estratégica. Ele não apenas organiza as mulheres em dois grupos, ele coloca as duas favoritas do rei como comandantes. Com esse movimento, ele eleva o nível da aposta envolvendo o rei pessoalmente naquela demonstração. E as instruções eram incrivelmente simples. Sun Tzu explica que o tambor seria a voz do general. Um toque, sentido. 2 toques, virar à direita. 3 para a esquerda e 4 toques, meia volta. Tudo muito claro, sabe? Preciso, sem espaço para dupla interpretação. O resultado da primeira tentativa, caos total. Assim que o tambor soou, as mulheres simplesmente riram. Elas não entenderam a seriedade da situação. Para elas, aquilo tudo não passava de uma grande brincadeira. Sun Tzu, com uma calma impressionante, repete as instruções. Explica tudo de novo, com outras palavras. Mas na segunda tentativa, o resultado é o mesmo, mais risadas. E é nesse exato momento que a demonstração deixa de ser um exercício de disciplina e se torna uma lição mortal. O tom de Sun Tzu muda completamente. Ele diz, olha, se as ordens não tivessem sido claras, a culpa seria minha. Mas eu falei, repeti, e todas confirmaram que entenderam. Então, por que não obedeceram? A culpa pela desobediência era inteiramente delas. E desobediência, num exército, exige punição. E então ele declara a lei fundamental da disciplina militar. Uma lei absoluta, sem exceções. A pena para quem desobedece uma ordem direta de um general é a morte. A brincadeira tinha acabado. De forma abrupta e assustadora. Percebendo que Sun Tzu não estava de brincadeira, o rei entra em pânico. Ele manda um mensageiro correndo para impedir a execução, especialmente das suas 2 concubinas favoritas. Mas Sun Tzu se recusa. Ele argumenta que, a partir do momento em que foi nomeado general, a autoridade dele no campo de treinamento era absoluta, acima até mesmo da do próprio rei. E então, o impensável acontece. Para provar seu ponto de forma definitiva, Sun Tzu saca o próprio sabre e, com um sangue frio assustador, executa as 2 comandantes, as favoritas do rei. A teoria tinha acabado de se tornar uma prática brutal e sangrenta. Essa atitude, tão drástica, mudou tudo. O resultado daquela ação foi imediato e transformador. O que veio em seguida foi uma transformação chocante. Quando Sun Tzu bateu o tambor de novo, as mulheres que sobraram se moveram em silêncio absoluto. Seus movimentos eram perfeitos, precisos. Em um piscar de olhos, elas se tornaram uma unidade militar perfeitamente disciplinada. Com a demonstração completa, Sun Tzu se vira para o mensageiro e manda seu recado ao rei.
Ele não só treinou as mulheres, como as tornou prontas para qualquer combate, capazes de enfrentar qualquer perigo. A prova estava dada. A lição foi brutal, sem dúvida, mas as consequências para a carreira de Sun Tzu e para o reino de Wu foram extraordinárias. No início, o rei ficou arrasado com a perda de suas favoritas e simplesmente dispensou Sun Tzu. Mas a resposta do general foi cortante. Ele basicamente acusou o rei de ser um líder que adora a ideia do poder, a teoria da disciplina, mas que não tem coragem de arcar com as consequências práticas de seus próprios desafios. No fim das contas, quando a ameaça de inimigos reais bateu à porta, o rei superou o luto e nomeou Sun Tzu como general de seus exércitos. Com a liderança dele, o reino de Wu conquistou vitórias esmagadoras, e a sua reputação, por si só, já era suficiente para garantir a paz e o respeito dos reinos vizinhos. E essa história toda nos deixa com uma questão bem complexa, né? Uma pergunta desconfortável, que ecoa até hoje na liderança, nos negócios, na vida. Para um líder, onde exatamente termina a disciplina tão necessária para o sucesso e onde começa a crueldade? É uma linha muito, muito tênue e perigosa. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e, se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.